Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast já o número 20. Ah, e, cara, eu tô muito feliz com essa marca, já pensando se a gente vai gravando e não sabe, grava um atrás do outro, e aí, pô, cara, o número 20 é muito bom, e que bom que eu tô contigo, tá? Pessoal, causar um pouquinho de curiosidade quem é essa pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente. A gente se conheceu numa reunião de negócios, né, de network, né? E, cara, eu fiquei pensando, cara, vou ter que trazer ela para vocês conhecerem. Para você, então, que está com dúvida aí e o que que é o nosso podcast, é para empresários que estão aí aqui na região, que estão se destacando em algumas áreas, assim, pô, e aí seguindo esse rumo de assim, pô, como essa pessoa fez para superar os seus obstáculos. E esse é o principal objetivo do TiarajuCast. Hoje eu tô aqui com a doutora, né? Com a doutora Janaína, e ela pediu assim: não, vamos colocar, assim pode ser, chamar ela de Janaína e chama muito isso para ela. Vou apresentar então a Dona Janaína, se pode dizer assim, né, a advogada de direito da saúde, e aí fiquei pensando assim, como assim direito da saúde, explicar um pouquinho isso, né, que é do lado do paciente. Se apresenta um pouquinho, Janaína, quem é você na fila do pão, Janaína? Tudo bem, Noel? É uma satisfação, uma alegria estar participando aqui contigo hoje, falando um pouquinho de mim, do meu trabalho. Eu atuo no direito previdenciário e no direito da saúde. São hoje assim as minhas principais áreas de atuação. Faço isso com muita alegria, com muita empatia e com muita técnica também. Aí, beleza. Escolher, eu já esqueci o que tu me perguntou. Tá, isso é um pouquinho da tua história, isso. O porquê que eu escolhi essas áreas? E daí, assim, um pouquinho da tua história. E daí, aí tu entra nesse, e aí depois daí pode falar. Posso dizer que eu comecei em Isso, da onde tu 2008? começou, isso, tá? O Noel, eu sou natural do Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, né? Uma cidade pequena, Porto Xavier. Fiz a minha faculdade em Santo Ângelo. E na época eu atuei em diversas áreas. Fiz civil, fiz previdenciário, cheguei a fazer eleitoral, trabalhista. E em 2014 eu decidi ir embora para Porto Alegre. Porque eu queria fazer a escola do Ministério Público, tive a oportunidade de trabalhar na Procuradoria Geral de Justiça, na época numa Procuradoria Criminal. E de lá para cá, eu venho estudado, venho me especializado, sempre fazendo atualização em carreiras jurídicas. E em 2022, pós-pandemia, decidi retomar minha atividade profissional, que é a advocacia, que é o que eu faço com muita alegria e o que me traz, de fato, realização profissional. Então, na época, eu fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário e outra em Direito Médico e também uma especialização em ações de saúde, justamente para poder entregar mais qualificação, mais técnica no meu trabalho. Tive a alegria de retomar a minha atividade aqui em Balneário Camboriú, com muitas portas se abrindo, trabalhando do jeito que eu acho que os meus clientes merecem ser tratados, com o atendimento que eles merecem receber, sempre com muita empatia, com muito respeito e com muita técnica também. E analisando cada caso com muito carinho, né? Porque são situações extremamente delicadas. Eu lido com pessoas muito vulneráveis, tanto no direito da saúde quanto no direito previdenciário, né? Porque você trabalha uma vida toda com uma expectativa de aposentadoria, muitas vezes não pensa na possibilidade de receber um benefício não programável por conta de uma invalidez, de uma doença, de um acidente ou até mesmo óbito, né? De um ente querido. Então, são situações que você tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, muito senso, né, no atendimento. E não só no atendimento, mas também na prática, né, durante todo o processo ali, tanto administrativo quanto judicial. Tá legal. Se eu falar demais também. Não, mas é isso aí, eu quero que fale mesmo. Então tá legal. Show, Janaína. A gente se vê até pelo jeito, até. Eu já te falei isso, né? A gente tá falando aqui no offline.
esse teu jeito de conversar é diferenciado dos demais e para quem conhece bastante advogado sabe disso, né? E aí eu vejo da Janaína que a vida não é só dinheiro. O dinheiro, claro, que é É importante, importante. mas a vida é muito mais do que dinheiro, né? E aí muitas vezes o que importa realmente é não é visto pelos olhos, né, cara? Uhum. É muito além disso. E aí, quando fala de atendimento humanizado, né, o que que é um atendimento humanizado que tu faz? Já dá para ver, tipo assim, tu Uhum. já foge da curva dos advogados, né, porque tem um padrão, e aí tu foge dessa curva. O que que é um atendimento humanizado? Principalmente no direito da saúde, né, o Noel, eu tento assim, entregar não só a melhor técnica para o meu cliente, porque você precisa ser diferenciado, você precisa ser respeitoso, mas também empático desde o momento que ele entra no teu escritório. Porque eu não posso, agendar um atendimento e me preocupar com o tempo de atendimento, porque talvez nos 10, 15 primeiros minutos eu vou ouvir a dor dele. Eu não vou ouvir sobre a negativa do SUS, eu não vou ouvir sobre a negativa do plano de saúde. Isso eu vou ouvir no momento posterior, né. Então, primeiro eu vou ouvir de fato o que está doendo na alma dele, para depois eu tratar de saber, qual é a doença dele, qual é o medicamento que foi prescrito, quais são os tratamentos que já foram realizados e que se mostraram ineficazes. Primeiro eu vou ouvir a dor, e aí sim, eu vou começar a conversar como profissional. O advogado, ele é um pouco terapeuta também, né, e se ele não for, ele não está na profissão certa, se ele estiver atuando nessas áreas principalmente, né. E Mas é isso aí, Janaína, mas quando fala de humanizar, e aí muito você fala na internet de humanizar, uhum, vamos humanizar o seu atendimento. E aí, qual é o teu nome? Qual que é o problema? Sabe? E daí, bem, claro que é importante saber do nome e tudo mais, mas é muito mais disso, né? Ver o que tá entre linhas, né? O com que a pessoa certeza. falou, sabe? E aí tá entendendo um pouquinho esse contexto dela. E é isso, e aparece isso, Janaína, na tua Uhum. fala, aparece no teu jeito de comunicar, é impressionante, cara. É. E eu gosto, ô Noel, eu gosto de participar de todas as etapas. Então, assim, os meus clientes, eles fotografam tudo. Fotografam chegando na farmacinha, buscar um medicamento, fotografam o medicamento, me enviam, fotografam o momento da rádio, da químio, da infusão de qualquer medicamento. Então, assim, eu participo ativamente de todo o processo. Não só do processo judicial, mas do processo terapêutico também. Então, isso para mim, assim, é incrível. E eu estava te falando antes, a maioria dos meus clientes eu não conheço pessoalmente, porque muitos deles já estão extremamente debilitados quando me contratam. Então, eles não têm muitas vezes condições de ir até o meu escritório. Eu faço atendimento online. E depois que eles já estão recuperados, durante o curso do tratamento ou após o tratamento, aí sim, nós nos encontramos para nos conhecermos. Então é muito emocionante, é muito gratificante. Vai além da questão financeira, é uma questão de propósito também, né? Então assim, é uma coisa que me traz muita alegria, me traz muita realização, não só profissional, mas pessoal também. Legal, que legal. Uhum, E aí pensando então aqui no previdenciário, me dá algumas, não só de previdenciário, mas também no direito da saúde, geralmente acontece o que quando o teu cliente te liga, geralmente acontece o que para estar entendendo um pouquinho para você que está aí, está em dúvida, que conhece um tio que uhum, tá nessa, ou pode até acontecer para resolver um pouquinho que às vezes são poucas coisas que quem está dentro da área, pô, você resolve muito rápido, sim. mas daí quem está longe, quem não conhece, pô, é completamente diferente. Sim. No direito da saúde, basicamente, o Noel são pessoas que tiveram prescritos medicamentos, tratamentos, procedimentos médicos e tiveram a negativa do plano de saúde, né? O plano de saúde simplesmente informou que aquele medicamento não é indicado para aquele caso, ou que o plano não tem cobertura Uhum. para aquele determinado procedimento, ou pessoas que estão em tratamento no SUS e que os tratamentos se mostraram ineficazes,
né? E aí o médico prescreveu um medicamento que não é coberto, e aí nesses casos a gente vai analisar se existe uma forma de conseguir aquele medicamento via SUS, né? Aí tem que analisar cada Sim. caso, dentro da documentação, dentro da especificidade daquele medicamento, a eficácia, né? Quais tratamentos que de fato foram realizados. E no direito previdenciário, ô Noel, são pessoas que estão com algum problema de saúde e querem saber se tem direito a um benefício por incapacidade, se tem direito a um auxílio acidente. São pessoas que tiveram negado uma pensão por morte porque não conseguiram comprovar, por exemplo, uma união estável, ou pessoas que tiveram. Esses dias até é interessante, eu estava analisando o documento de uma médica. Ela me procurou para fazer um planejamento previdenciário e eu sabia, eu tinha conhecimento que ela tinha uma menina. E ela não tinha requerido o salário maternidade na época porque ela achou que não tivesse direito, porque na época que o neném nasceu, ela não estava com vínculo empregatício e também não estava atuando. Nós conseguimos, a menina já estava com 2 para 3 anos, nós conseguimos requerer o benefício dela. Então, assim, eu gosto muito de fazer essa análise e acompanhar o meu cliente desde o requerimento administrativo. Claro que às vezes o cliente chega até mim já com o indeferimento do INSS. E aí nós vamos analisar para requerer judicial aquele benefício que ele tem direito, né? Mas é possível, com uma análise, com uma conversa, você descobrir direitos que a pessoa tem e não tinha conhecimento. Então vamos puxar aí pro pessoal. Resumindo, então, daí me corrija se eu estiver errado, tá, Eu Janaína? acho que ficou confusa a minha fala. Não, mas Porque a minha cabeça foi isso, assim e não, eu mas fui. mas a ideia é essa, e daí eu sempre trago assim, ó, vamos dar uma resumida, tá? Mas vamos lá, Janaína, ó. Então, um paciente que geralmente o ideal é fazer o quê? Eu tô lá no meu plano de saúde, foi negado. E geralmente foi negado, tudo bem, não tenho direito, e daí eu vou dar um jeito de me virar e pagar, e assim vai, né? E aí tu disse que o ideal seria o quê? Tu entrar, né? Entrar já com a papelada, vamos dizer bem como o pessoal me fala, entrar já com a papelada já com a escrita correta, passo a passo, para não negar, né, para não vir esse pedido negado novamente, mas de tu tá percorrendo todo o processo junto com o cliente. Eu acho que daí você misturou o direito da saúde com o previdenciário. Porque são duas frentes, né? Tá, isso, sim. Isso. Porque assim, no direito da saúde, tá? A pessoa já vem com a negativa, tá? Diante da negativa, nós fazemos uma análise dos documentos médicos e da negativa do plano de saúde, baseado na legislação, né, para ver se de fato ela tem direito à cobertura daquele medicamento, dentro daquela enfermidade, né? E aí sim, nós ingressamos via judicial para requerer o fornecimento, né, ou a cobertura de um procedimento, às vezes uma cirurgia. Acontece muito questões oncológicas, ou questões de emergência e urgência, que o plano nega porque não tem a carência, né? Só que urgência e emergência, ele é obrigado a cobrir, independente da carência. E no direito previdenciário, sim. Eu gosto de acompanhar desde antes, né? Por exemplo, você é um profissional autônomo, é um empresário. Né? Talvez tu tenha uma dificuldade em saber com quanto contribuir, ou almejar um valor de aposentadoria futuro, ou programar daqui quanto tempo você vai se aposentar. Nós podemos fazer uma análise de todo o teu histórico contributivo e projetar cenários de aposentadoria, valores, né, conforme o preenchimento dos teus requisitos com base na legislação atual, já, né, baseado na reforma da Previdência, regrinhas de transição, isso tudo a gente consegue fazer, né? Eu consigo planejar uma aposentadoria contigo, mas consigo também analisar os teus direitos atuais, né? Diante de uma incapacidade, diante de um auxílio acidente, diante de um acidente, então assim,
são várias frentes, na Uhum. verdade, né? Mas aí eu vejo, Janaína, do que de estar nesse processo, de estar acompanhando desde o Desde o início, início. seja de planejamento mesmo, Uhum. né? De passo a passo. E daí, se for pensar que acontece bastante, a pessoa tá num plano, né? Por direito da saúde, tá num plano e aí simplesmente não pagou, vamos pegar uma Uhum. suposição. Não paguei um mês, atrasei, esqueci o boleto, papapá, e aí é cortado fora. Isso pode ou não pode? Tem que ter notificação prévia. Nós estamos atendendo um cliente agora que ele tem uma doença progressiva, uma doença neurológica, e simplesmente o plano rescindiu unilateralmente o plano dele, sem notificação prévia, e ele ficou desassistido. Conseguimos restabelecer o plano e, em liminar, ele reiniciou a infusão dos medicamentos. Resumindo, salvou a vida dele, né? Em vida, Sim, né? em vida, que é mais É importante, isso, né? a gente brincando, né? Brincando não, mas e é isso que eu vejo, Janaína, nessa diferença que faz, tá? Tu tem mais um caso, a gente não precisa falar nome, mas um caso legal que tu olha assim, tu fecha o olho assim, pô, esse valeu a pena? Ai, Deve ter vários, mas tem, um que tem, mais assim, tem muitos. é, Tem muitos porque tem pessoas assim, ó, são pessoas assim muito simples, assim, e simples assim, não apenas financeiramente falando, mas assim, eh, conhecimento mesmo, né, sobre os direitos. Assim, a gente vê que a previdência pós-reforma, ela gerou uma série de dúvidas nas pessoas, né, e descrença mesmo em relação a, a importância de se contribuir. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu não vou contribuir porque eu não vou me aposentar, porque eu nunca vou me aposentar. Mas o que se faz, por exemplo, no planejamento previdenciário, Noel? Você faz uma tabela de investimento e retorno financeiro, né? E às vezes isso aí te salva, porque você tem filhos, você tem esposa. Você não pode contar só com a tua aposentadoria. Você tem que contar com um benefício não programável. Por exemplo, você pode sofrer um acidente na esquina e aí você não tem uma reserva. O benefício vai ser uma reserva para ti. Pelo menos vai ser um fixo que você vai receber que mês vai a estar ali. mês, numa eventualidade, até que você consiga recuperar a tua força de trabalho, né? E muitas pessoas não pensam nisso, né? Eu atendo muitas pessoas que chegam até mim já com uma dor muitas vezes difícil de resolver, porque não contribuíram a vida inteira ou porque contribuíram pelo mínimo, e aí por orientação de outros profissionais, no finalzinho ali, próximo de preencher todos os requisitos ali, idade, tempo de contribuição, começam a injetar valores máximos. Só que hoje você não consegue mais excluir as menores Sim, contribuições. E aí não vai adiantar eu contribuir a vida toda sobre um salário sim, mínimo e no final injetar sobre o sim, teto, porque isso não vai me dar retorno financeiro. E às vezes eu vou estar jogando dinheiro fora, popularmente falando, né? sim. Então, assim, é ideal que se faça uma análise, é ideal que você tenha um aconselhamento de um profissional para que você contribua sobre o que é realmente necessário. Nem mais, né, do que precisa, Sim. mas nem menos do que o necessário, né? E o previdenciário, ele tem isso, ele tem uma série é um leque de oportunidades que você tem, um monte de informações que são necessárias para toda a população, que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. E ninguém também tem obrigação de saber as regras da previdência, né? Isso eu vejo que é muito questão de área, que nem como eu faço aqui Uhum, bastante retrato corporativo, o pessoal diz assim, eu vim fotografar aqui contigo, mas eu não sei fotografar. E daí eu uhum, disse que ainda bem, né, cara, porque daí o fotógrafo sou eu, é sim, eu que tenho que saber fotografar, né? E daí eu não sei fazer as poses, não, mas pode deixar, eu vou te ajudar no direcionamento e tudo mais, que no fundo não deixa ser a mesma é coisa a também, mesma coisa. né? Você é que é responsável, que entende que todo o processo. Sim, Para mim, da luz aqui, que vem direto aqui, é uma coisa, aqui é outra, é uma luz de recorte. Sabe, são
é parte técnica Com mesmo, que a certeza. única coisa que tu vai olhar lá e dizer assim, pô, ó, diz assim, eu tô bonita, eu não tô bonita, como é que eu posso fazer isso? Porque o pessoal associa, e aí no fundo, pra ti também é a mesma coisa, a gente te passa isso e diz assim, ó, pô, que legal que ela resolveu a Uhum. minha vida. E aí vamos resolver um pouquinho mais quando acontece a negativa, ou melhor, isso aqui a gente já falou da negativa, o benefício do INSS, né? E que negou esse benefício por mais assim, pô, eu assim, não consigo mais trabalhar, Uhum. eu tomei essa negativa. Qual o procedimento que deve ser tomado? Geralmente, quando a pessoa chega com uma negativa, Noel, nós fazemos uma análise do processo administrativo, analisamos o que de fato foi juntado e quais documentos são necessários para um pedido judicial. Porque nem sempre é possível fazer um recurso, porque às vezes já houve o decurso do prazo de recurso Sim, administrativo, né? Então a gente faz toda a análise desses documentos que já foram juntados, identifica qual foi o motivo da negativa, né? Porque às vezes foi uma solicitação do INSS sobre um laudo que estava incompleto e a pessoa não juntou. Então a gente vai atrás desses documentos, orienta o cliente, né, na busca desse documento para que seja viável um processo judicial. tá legal. E isso, ele pode entrar sozinho? Eu não sei, eu sou No bem... Administrativamente, sim. Administrativamente, hoje nós temos o aplicativo Meu INSS, né, que a pessoa pode fazer os sim, próprios requerimentos, mas sem a orientação de um profissional habilitado, talvez ele, né, não sim, junte um hum, documento adequado. Então, assim, o ideal é que ele tenha pelo menos uma orientação, mesmo que ele vá fazer por conta, né? Eu gosto de acompanhar desde o início, porque daí você faz um requerimento embasado, junta os documentos adequados, para que mesmo diante de uma negativa do INSS, você tenha um processo administrativo bem fundamentado. sim. É. E essa aqui é aquela pergunta lá que eu misturei, de seguir todo o processo, todo o Uhum. trâmite É certinho, diferente. É por um diferente. processo para não ocorrer, chegou na metade, diz, pô, Uhum. no fundo, eu quero fazer uma viagem daqui até Floripa. Então tá, deixa eu ver, faltou gasolina no meio, o pneu furou, eu tenho meu step, sabe, Uhum. que de ir puxando para cá, pô, que tá alinhado, que eu sei que vou ter uma segurança. Pode ocorrer alguma coisa Com e certeza. tudo mais, mas tem uma segurança a muito mais É, do que tu tá nessa. isso, e desde um pedido de aposentadoria, né, o Noel, quando você vai requerer no INSS, você vai ter condições de afirmar quanto tempo de contribuição, quanto você preencheu os requisitos, vai ter condições, assim, até mesmo de afirmar qual o valor da tua renda com base num cálculo assertivo. Então, você já vai com tudo, né, Sim, bem alinhado. alinhado, né. Exatamente. E até para outra pessoa que tá lendo do outro lado, né, vai, né, alivia para ela Exatamente. também, porque tá tudo certinho e tudo mais. Então, show. Aí eu passou rápido, dona Janaína. Pô, foi Sim. bem legal. Tu viu que foi aí? Tá bem bom, gostei bastante. Eu vou pedir para tu olhar para a câmera um e falar como que o pessoal te acha. A gente já deu, pessoal, assim, alguns pontinhos, ou como a Janaína, né, a advogada, a doutora Janaína, pode te ajudar. E aí não precisa se contratar, né, contratar ela, Sim, mas corra atrás do seu direito. Assim, pô, a gente te trouxe duvidar, aí até escreva aqui embaixo, pode ser até isso. Escreva aqui embaixo assim, pô, eu quero mais a Janaína aqui no TiarajuCast. A gente pode fazer perguntas específicas, a gente consegue fazer isso também, né? Querendo não esclarecer um pouquinho, com claro, é certeza. claro que de permissão sua, mas assim, esclarecer um pouquinho em cima disso, tá bom? Vou pedir então para a câmera um, faça o seu pitch de vendas. Não, porque realmente essa conversa é difícil você colocar, você esclarecer de forma objetiva o leque de Sim, oportunidades que você tem, né, de serviços que você presta, da forma como você auxilia as pessoas que te buscam, né. Então, obviamente, diante de casos concretos, a gente consegue explicar de uma forma mais objetiva sim, também, sim. né, o Noel. Mas eu tenho meu Instagram, que é @janaínasebastiani. Tenho também meu WhatsApp profissional, que é o 47 99227 8483.
E eu atendo Balneário Camboriú e todo o território brasileiro, porque nossos atendimentos também são feitos de forma online. Sim. Legal. Então, show. Estamos aí. Pouca gente que vem e fala que faz o atendimento humanizado. Janaína consegue realizar o atendimento humanizado e para você é muito nítido isso, tá? Para mais atendimento humanizado, você realmente está se importando com a outra pessoa que está do outro lado, não simplesmente ser só mais um, tá? A doutora Janaína é uma bela opção. Gostei muito de te conhecer. Acredito que a gente vai fazer mais podcasts Eu fico aí. muito feliz. Eu acho que Deus vai alinhando as coisas e colocando as pessoas, né, certas no nosso caminho. Então tá legal. Show. Vamos encerrar então mais um podcast, o podcast número 20 já. A gente começou faz pouco e já tá o 20, cara. Tô tão orgulhoso. Antes era só na segunda-feira, agora a gente tá na segunda e quinta-feira, sempre às 19 horas, tem um lançamento. Tá bom? Espero vocês. Qualquer coisa, escreva aqui embaixo. Se você não curtiu, comenta. Também curte e comenta. Dá uma força aí. Ajuda. A gente tem uma meta aqui no estúdio de ter 100 inscritos. Depois de 100 inscritos, até mais 2 meses para cá. Vai dar para fazer tranquilo. Então vai lá, faz a sua inscrição. Para mim vai ficar bem feliz e a gente vai fazer uma festinha aqui no estúdio. Não sei se pode ser, mas a gente vai fazer uma comemoração legal e também. E por que não a gente pode fazer? Vamos fazer agora. Saiu nessa, tá, dona editora? A gente vai fazer o quê? Se saísse 100 inscritos nesses 2 meses, a gente vai fazer um ao vivo em comemoração. Tá bom? Assim, lancei a bucha lá agora a editora vai ter que se virar para fazer isso, tá bom? Espero vocês, e aqui termina mais um podcast.